aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Braulio Fogo. Vamos falar aqui dos 3 anos de SAF do Botafogo. Li algumas histórias de vocês aí na questão, né, do projeto que eu tô desenvolvendo. Enfim, cara, muito bacana, né? Eu, inclusive, já contei no último vídeo, né, um dos exemplos que eu tô querendo coletar, que é, por exemplo, uma história curiosa de viagem. Teve gente que viajou e teve que cruzar o rio nadando para conseguir chegar à Argentina. Situação de superstição que pode ter acontecido no jogo. A minha história, por exemplo, da Bolívia, quando eu fui ver o primeiro jogo da final da Libertadores. Um cara que estava lá no estádio era atleticano, né? E ele falou, pô, cara, eu moro aqui na Bolívia, faço faculdade de medicina e vim ver o Savarino jogar. Eu sou muito fã do Savarino. O Savarino é um cara que marcou sua história também no Atlético Mineiro. Campeão de Copa do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro, enfim. E teve uma foto, um fotógrafo, né, que pegou uma imagem de um torcedor do Botafogo e outro do Atlético Mineiro, no primeiro jogo de um time brasileiro na Copa Libertadores de 2024. A gente tinha ali, lado a lado, uma premonição ali de dois representantes, melhor dizendo, né, da final da Libertadores, né, no fim das contas, que aconteceria ali, sei lá, 7, 8 meses depois. Tá legal? Essas histórias são as que a gente quer coletar. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Eu fiz um vídeo também, galera, sobre a questão da eleição, né, da CBF. O Ronaldo desistiu porque não recebeu os apoios. Na verdade, não é nem que não recebeu os apoios necessários. O Ronaldo, ele não conseguiu sequer se reunir com presidentes das federações estaduais de futebol que ignoraram simplesmente uma das maiores lendas da história do esporte. Aí eu falo um pouco sobre isso, a reflexão do que é o futebol brasileiro, do sistema, né, do futebol brasileiro, tá? E a gente vai falar, né, a respeito disso num vídeo, né, que eu fiz no meu outro canal, que é de futebol em geral, e eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Galera, 3 anos de SAF. Botafogo ontem, dia 11 de março, fez 3 anos, né? Ontem fez 3 anos exatos que o John Textor comprou oficialmente o Botafogo, assinou o contrato. Braulio, mas ele não tinha assinado um negócio em dezembro, gente. Ele assinou a intenção de comprar o Botafogo e um termo para o estudo das finanças do Botafogo. E aí, com isso, já foi rolando uma transição, tudo mais, parará. E aí, ele só pôde tomar atitudes, contratar jogadores, né, e estar no ambiente do clube a partir do dia 11 de março. Ali foi estabelecida a data, né? Digamos que a transição, ela foi ali, entre dezembro e março, tá legal? Tá aqui, ó. Vamos listar aqui algumas situações, né? O Tairo Arruda, né, inclusive CEO do Botafogo, redigiu uma nota, né, que foi às redes sociais do clube. Vamos pegar aqui, em alguns pontos. 3 anos da SAF do Botafogo, campeão brasileiro 2024, campeão da Libertadores 2024. Né? Em menos de 3 anos de SAF, praticamente 2 anos e meio, eu diria, o Botafogo conquistou a sua primeira Libertadores da história e voltou a ser campeão brasileiro depois de quase 30 anos, porra, 29 anos, pelo amor de Deus. Enfim, né? Não preciso ficar falando sobre isso. Crescimento de 210% de valuation, valor de mercado. O clube que mais cresceu em 2024. Avaliado em 1,85 bilhão de reais pela Sports Value. Continuando, meu amigo. Recorde histórico de sócios torcedores. 80 mil alcançados no ano passado. Maior patrocínio da história, né? Já tivemos aí o dobro, né, do valor em relação ao contrato anterior. Maior investimentos em contratações de toda a história, né? O que se fala, porque o Botafogo não investiu. Outro dia eu vi um programa esportivo falando, o Botafogo, o Arthur Jorge foi embora do Botafogo porque o Botafogo certamente investiria menos. O Botafogo já investiu mais do que no ano passado. Ah, mas o perfil mudou, beleza, isso aí é outra história, é subjetivo, é um debate mais amplo, mas no aspecto matemático o Botafogo continua investindo no time, né? E tem uma mudança de perfil, que é completamente natural, tá? E aí a gente pode questionar, por exemplo, a qualidade da contratação, e tudo bem, como eu questionei em algumas. Construção do núcleo de saúde e performance, Life Fit, infraestrutura e excelência, isso é muito importante. O Botafogo ganhou uma estrutura maior no Lonier, apesar de ainda não estar naqueles trinques. Criação da rede de escolas Botafogo Academy, o Botafogo
está consolidando essa academia do seu futebol no anexo do Newton Santos. Recorde histórico de vendas de camisas oficiais, sendo a camisa número 1 eleita a mais bonita do mundo pela Foot Headlines. Para mim, é a camisa mais bonita do Botafogo no século, e foi coroada com o título da Libertadores, né? Nova e moderna iluminação de LED do estádio Newton Santos. Aprendemos isso, né, com aquilo que aconteceu naquele jogo contra o Atlético Paranaense, né, que prejudicou muito o Botafogo no ano retrasado. Nova experiência de match day, tá? Recorde de crescimento na base digital, com cerca de 1 milhão de novos inscritos nas redes sociais do clube. Gestão dos resíduos sólidos do estádio Newton Santos. Coleta de mais de 2.600 toneladas de material reciclável. Então, vários aspectos em que houve uma profissionalização, né, maior número de mulheres na base, né, empresarial do Botafogo. O Botafogo decidiu, ao invés de, sei lá, cara, ter não sei, né, a sua base, um escritório da SAF. A SAF funciona toda dentro do Newton Santos. Para que a SAF, as metas, tudo mais, respirem futebol. Isso é muito bacana. Alguns pontos a se corrigirem, é óbvio, né? Mas não tem como não dizer que o Botafogo, né, a SAF do Botafogo é um case de sucesso de SAFs no Brasil, comparando com outras. Coritiba, que está numa situação muito ruim. O Vasco, né, que até se destituiu, né, a 777 foi embora, né, está na justiça, né, americana, escândalo e tudo mais. O Cruzeiro, né, você teve ali o Ronaldo num aspecto de recuperação muito importante, mas não conseguiu colher, digamos assim, os frutos em relação a conquistas esportivas, né? O Cruzeiro não chegou a ser campeão ainda de algo importante. O Pedrinho agora está querendo consolidar isso, né? Enfim, a do Galo também não, inclusive perdeu para o próprio Botafogo. O Botafogo, a gente vê, né, cara, que a mudança, né, ainda falta muita coisa. Claro que falta, né? A gente sabe que o John Textor, em alguns aspectos, ele poderia descentralizar um pouco algumas situações. É um cara que ele toma, por aí, essa situação do técnico. Eu vou escolher, né? Demora muito, aí escolhe um, pá, mas ossos do ofício. Essa situação, por exemplo, a organização poderia ter sido melhor feita num primeiro momento. Em alguns momentos o John Textor, ele parece ser um cara meio avoadão, e esse aspecto meio avoado acho que passa um pouco pro clube. Tem a situação do pagamento, isso aí, repito, né, cara, a situação, FGTS de jogador que vai embora, pagamentos de bonificações a empresários que atrasam. Isso é uma parada que é uma estratégia do Botafogo que eu não concordo, tá? Não concordo mesmo, até por relacionamento. A gente vê, às vezes, a imprensa é um pouco antipática, eu acho que tem muito a ver com isso, tá? Categorias de base também acho que deveriam melhorar. O Botafogo, ele precisa agilizar, né, digamos assim, uma estrutura melhor, né, para a formação de atletas. Eu acho que, assim, a sustentabilidade de clubes do futebol brasileiro, se você pegar aí, né, equipes que caminham com as próprias pernas, todas elas passam, né, pela venda de grandes ativos. Palmeiras, o próprio Fluminense, que sobrevive muito por conta dessas vendas. O Flamengo, inclusive o Flamengo nos últimos anos, né, nos últimos 3, 4 anos, ele vendeu pouco jogadores da base. E aí, por isso, o orçamento para contratar, né, agora, nesse início de ano, por exemplo, do Flamengo, ele ficou um pouco mais limitado. Então, assim, o Botafogo, ele tem que virar um clube formador. O Botafogo, num primeiro momento, o que ele quis? Vamos formar um time competitivo, forte, uma marca forte, fazer barulho. Estamos consolidados na competitividade do futebol brasileiro. Agora, investir em jogadores mais jovens, ter um potencial de revenda, um lucro, óbvio, né? É para isso que serve. Se não tiver o lucro, as coisas não andam, né? Esse aspecto da conexão multiclubes, né, em alguns momentos vai ajudar, em alguns momentos vai atrapalhar, e tá tudo certo, né? Acontece, a gente vai ponderando as críticas e elogios, tá? E principalmente, né, aquilo, o fato do Botafogo estar investindo em jogadores mais jovens, né? O próprio Alessandro Brito deu uma entrevista recentemente falando que ele quer ter os melhores jogadores jovens do Brasil por aqui, né? Mas para isso vai ter que se captar lá na base. E com isso o Botafogo vai ter que melhorar suas categorias de base. Enfim, mas é o começo, né? São 3 anos de SAF o Botafogo. E vamos para cima, irmão. O saldo é muito positivo e aguardemos o que vai acontecer agora nesse ano de 2025. O Botafogo seguirá competindo, tá? A gente está meio receoso com essa questão do trabalho do Renato Paiva, né? A gente perdeu peças muito importantes, né, como, por exemplo, o Luiz Henrique. Vamos ver como é que vai ser o Super Mundial, a janela de meio do ano. Mas o Botafogo está ali no meio para competir e, quem sabe, conquistar mais um título esse ano. Eu, particularmente, gostaria muito de conquistar a Copa do Brasil. Enfim, rapaziada, um abraço. Tamo junto. Até a próxima. Quero saber a sua decepção.
O que você mais gostou, além dos títulos, né? O que mais te agrada nesse novo Botafogo? E o que você fala, pô, podia melhorar? Fui.